Olá pessoal, o programa Tá Ligado começando e hoje nós vamos falar sobre o livro Fantasmática e também sobre cinema poético. Sabe o que esses dois assuntos têm em comum? É o que a gente vai ver a partir de agora, então roda a vinheta. Olá pessoal, o programa começando e como eu já disse, nós hoje vamos falar sobre cinema poético. Eu estou com o Rodrigo Grota, ele que é autor, diretor e agora lançando um livro que está aqui com a gente. Olá Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, Luan? Prazer conversar com você novamente. Bem, Rodrigo, já vamos iniciar falando sobre o tema do livro, que é o cinema poético, mas antes disso eu queria que você esclarecesse para quem está em casa o que é o cinema poético. Bom, Luan, não é uma definição assim tão simples, né, de apresentar, mas uma diferença mais assim básica entre o cinema narrativo e o cinema poético é que o cinema narrativo, que é o cinema que a gente está mais habituado a ver, ele geralmente se preocupa em contar uma história. Ele apresenta o personagem, seu conflito central, e daí também os recursos desse personagem em busca do que ele quer, do objetivo central dele. E no cinema poético, mais importante do que a trama é a própria linguagem do filme. Então você tem sensações, impressões, não exatamente uma história que você acompanha, né? E às vezes o personagem central também nem passa por muitas mudanças significativas. Então é muito mais um olhar sobre algo às vezes que está dentro da personagem, da sua realidade interior, do que da sua realidade externa, né? Que é o que concerne mais o cinema narrativo. Quando a gente fala desse cinema poético, ele entra então numa composição como um todo, tanto imagem, todo esse casamento para compor a história. Sim. Basicamente a linguagem do cinema é formada por imagens, sons e silêncio, né? E também tem as falas que trazem também uma aproximação à literatura, ao poder da palavra, né? No cinema narrativo, todos esses elementos são empregados com o objetivo de contar a história. Mais importante do que você sentir a voz de quem está dirigindo o filme, ou a voz de quem escreveu o roteiro, é você entender a motivação das personagens e acompanhar o que elas estão fazendo para conseguir atingir aquilo que elas querem, né? Essa é a base da dramaturgia, pelo menos no Ocidente, desde Aristóteles, quando ele conseguiu teorizar isso no livro chamado Poético, né? Já no cinema poético, mais importante é a linguagem. E daí, você pode ter, por exemplo, um filme como A Árvore da Vida, do Terence Malick, em que você tinha umas experiências de sons, imagens, que necessariamente não estavam ali fazendo a história avançar, e sim exigindo do público que tivesse um poder de contemplação em relação àquilo, né? De observação, em silêncio. Necessariamente uma relação mais subjetiva, às vezes, do que uma relação objetiva, né? Eu lembro que até quando esse filme Árvore da Vida estreou, há cerca de 10 anos, mais ou menos, muitos cinemas nos Estados Unidos estavam com um problema, porque o pessoal viu a foto do Brad Pitt, né? Pensava, bom, vai ser um blockbuster, né? Um filme comercial e tal. E entrava nesse filme que era totalmente diferente, né? A Árvore da Vida. E daí as pessoas saíam no meio do filme reclamando que aquilo não era um filme. Justamente porque ele não era um filme narrativo, era um filme mais poético, né? Então, assim, lógico que você vai ter também num filme, às vezes mais narrativo, alguns momentos poéticos, né? Por exemplo, Beleza Americana, do Sam Mendes, um filme que ficou muito famoso no final dos anos 90 e tal. Tinha um momento ali que um saquinho de plástico ele ficava voando, fora de controle, assim, né, tentando dar a entender também da leveza das coisas, daquilo que é imponderável, que está fora de controle, né? Esse é o tipo de imagem, assim, que se aproxima do cinema mais poético e tal, porque não é um tipo de linguagem que torna explícita a mensagem para o público, né? Ela deixa tudo mais subtendido, no subtexto. Já o cinema narrativo, ele tem uma vontade de, desde o começo do filme, tentar agarrar a atenção do espectador e conduzi-lo até o final, né? Até um dos mantras das teorias que escrevem sobre o roteiro pensando no cinema narrativo é que você tem que prender a atenção do espectador, do começo ao fim. Já no cinema poético, não. Você, na verdade, tem que liberar a atenção do espectador para que ele possa fazer a viagem pessoal dele em relação ao filme. Eu não acho que existe uma divisão de valores, se um é melhor que o outro. Acho que, na verdade, tudo vai depender daquilo que as pessoas que estão fazendo o filme querem com aquele projeto, né? Se é um projeto mais voltado a contar uma história ou se é um projeto mais voltado a oferecer uma experiência.
Você como diretor e produtor, qual que é o estilo mais difícil para se trabalhar? Porque aí a gente tem dois estilos bem diferentes, que trazem roteiros diferentes e uma condução também diferente na hora de se trabalhar dentro do set, né? Sim, essa pergunta é boa, porque é mais incomum a gente fazer filmes na linha do cinema poético, mas eu me sinto mais à vontade nessa abordagem do cinema poético. Quando eu tive uma experiência do cinema narrativo, para mim é mais difícil, eu acho. Porque você tem que ter um controle absoluto de toda a narrativa, e daí conduzir aquilo do começo ao fim é realmente um tipo de força, assim. Você tem que estar totalmente dedicado ali àquele projeto, sei lá, não que no outro não seja prático para mim, não, mas eu acho que é um outro tipo de relação, talvez seja mais racional, né? É um controle mais objetivo. Eu, por exemplo, dirigi uma série chamada Super Família. A gente tinha 600 cenas para rodar ao longo de 3 meses, né? Eram 23 episódios. Então, eram episódios mais narrativos. Então, exigia muito também uma lembrança do que você contou em tal episódio, o que aconteceu na cena anterior, a motivação da personagem. Já no cinema mais poético, por exemplo, eu fiz uma trilogia chamada Trilogia do Esquecimento, que era composta por 3 curtas, chamado Satoru So, sobre um poeta japonês, Booker Pittman, sobre um músico de jazz americano, e Haruo Hara, um fotógrafo. Tinha roteiro nesses 3 filmes, mas quando eu fui pro set, eu não levava o roteiro comigo. Eu tentava fazer uma luta ali contra o roteiro. Eu tentava lembrar o que era essencial do roteiro para reinventar o set. Já no caso do Super Família lá, na verdade eu precisava muito do roteiro, porque era muito imensa a quantidade de episódios, a história era muito grande, e eu tinha essa obrigação também de contar essa história, né? Bem contada. Então, eu acho mais difícil o cinema narrativo. Por isso que, por exemplo, o cinema americano consegue também se destacar no cinema narrativo. Ele já tem o know-how, acho que desde os anos 30, desde que se estabeleceu também essa linguagem, eles conseguiram também criar mais ou menos eles sabem como fazer isso de uma maneira que só o cinema americano consegue. Porque o cinema americano também, no fundo, não é composto só pelos americanos, ele é composto por talentos do mundo inteiro, né? E daí os outros cinemas que não tinham tantos recursos financeiros acabaram criando também novas formas de fazer esse cinema narrativo, né? Não que também não sejam tão boas quanto o cinema italiano, o cinema alemão, o cinema francês, o cinema inglês. A partir da Segunda Guerra Mundial para cá também fizeram filmes também muito bons. E o próprio cinema brasileiro também, eu acho que ele conseguiu, a partir dos anos 60, para o cinema novo, encontrar também como contar suas histórias a partir da nossa realidade brasileira. É que às vezes a gente compara um filme brasileiro, vamos supor, com um filme de uma realidade econômica diferente, e fica pensando assim, nosso filme não é tão bom quanto aquele. Mas a gente tem que lembrar também que a gente vive em países muito distantes, né? Do ponto de vista industrial, econômico, e também do ponto de vista cultural também. Quando a gente fala do cinema poético, ele dá essa liberdade maior, tanto na edição, quanto na hora de produzir as imagens, de poder sair da casinha mesmo, inventar, inovar e trazer algo diferente para o universo do cinema? Totalmente, não é? É bem essa diferença. Eu gosto de dar um exemplo também de uma série que foi para Netflix em 2017, que ela é totalmente impregnada do cinema poético. Não sei se você chegou a ver, Twin Peaks, a 3ª temporada, dirigida pelo David Lynch, né? Twin Peaks foi virado um fenômeno nos anos 90, porque foi uma série que tinha um certo mistério, ela se aproximava de uma linguagem de novela de TV mal feita, assim, tal, mas eles satirizavam um pouco essa linguagem. E ela foi um fenômeno pop daquele período, e só agora teve uma 3ª temporada, feita com total liberdade pelo David Lynch. Tem episódios dessa 3ª temporada que são mais narrativos, mas tem alguns episódios assim que é totalmente uma espécie de alucinação visual, realização sonora, como se você entrasse também dentro do sonho do personagem ou do pesadelo dele, né? Porque, no fundo, o que esse cinema poético defende, é que o cinema estaria mais próximo na sua origem à linguagem dos sonhos, né? Tanto que, por exemplo, um escritor como Jorge Luiz Borges, ele acha que a primeira manifestação estética da humanidade não foram aquelas inscrições rupestres dentro de cavernas, né? Ou alguém escrevendo alguma coisa na areia e tal. E sim, a lógica que existe dentro da nossa mente, do consciente, quando a gente sonha. Como se os nossos sonhos fossem também criações poéticas nossas, né? Ou seja, a lógica onírica. E o cinema poético está muito próximo da lógica de um sonho, né? Então, por exemplo, filmes que têm essa abertura para imagens que não estão tão claras, você não entende exatamente o que aquela imagem está dizendo,
ou também quando vem uma expressão de sons que você não compreende a origem. Geralmente filmes de terror também tem um pouco essa abordagem. Você está se aproximando de um cinema mais poético. Hoje, se a gente pudesse citar quem são os roteiristas ou até produtores que têm ótimos trabalhos que sirvam de referência para quem está em casa acompanhando nesse estilo. Bom, no cinema americano, eu diria que o que mais se destaca seria o David Lynch. Ele faz filmes desde os anos 70 e ele tem uma formação em artes plásticas, né, em pintura. E ele tenta seguir um pouco esse caminho que ele começou lá com Eraserhead, nos anos 70, depois Veludo Azul, nos anos 80, História Perdida, nos anos 90, Cidade dos Sonhos, nos anos 2000. Quase toda a década que ele começou a trabalhar, tem um clássico David Lynch que meio que influenciou depois uma série de cineastas. Né? Eu acho que David Lynch, no cinema americano, assim, é um grande nome. O Paul Thomas Anderson, apesar de ser um diretor mais ligado ao cinema clássico e narrativo, ele tem também, dentro do seu cinema, alguns momentos poéticos muito fortes. Assim. Não sei se você chegou a ver os últimos filmes dele, Licorice Pizza, desse ano, O Trama Fantasma também, que foi o último filme dele, Deleuze, também. Tem uma construção visual muito rigorosa e ele tem uma dramaturgia que é diferente da dramaturgia tradicional. Na dramaturgia tradicional do cinema narrativo, você tem um personagem que tem um objetivo e ele não muda muito para ser subjetivo. Quer dizer, ele vai sofrer mudanças porque ele vai ter adversidades, vai sofrer, depois ele vai ter uma pintice que vai deixá-lo feliz e tal. Essas são as mudanças que ele vai procurar ao longo do filme. No cinema poético, às vezes você acompanha um personagem que aparentemente não muda, assim. Você não tem acesso ao que ele sente, ao que ele pensa. E você tem a sensação que aquele personagem, no fundo, é povoado por algo misterioso que você não compreende. Isso eu acho que no caso do Paul Thomas Anderson está muito no Trama Fantasma. No cinema europeu, a gente tem vários exemplos, né? Desde o Lars von Trier, da época do Dogville, né? De alguns filmes que ele fez depois. Na França, a gente tem o Olivier Assayas, um cineasta que ele faz filmes mais comerciais, mas também faz filmes mais experimentais. Recentemente, a gente tinha vivo, né, o Jean-Luc Godard, que eu acho que era um grande cineasta dedicado à filosofia e à poesia no cinema, apareceu agora recentemente. Né? E eu analiso no Mundo de Fantasmática o penúltimo filme do Godard, chamado Adeus à Linguagem, que é um dos filmes que eu acho mais fantásticos assim, do ano. Ele fez um filme com vários tipos de câmera, ele fez também algumas câmeras que em 3D, mas também mesclou filmagem de celular, câmeras de baixa resolução, sabe? E ele é um cineasta que basicamente não escrevia o roteiro. Ele pegava vários vídeos que ele gostava, separava algumas frases que ele gostava, e daí ia inserindo essas frases por meio de vozes de atores, ia criando meio que um pensamento cinematográfico a partir dessa mescla de materiais de variadas origens. Então era quase como um filme ensaio, assim. Tinha um pouco de historinha ali, mas na verdade o mais importante eram as sensações e pensamentos que Godard expressava. Né? E no Brasil a gente tem também, por exemplo, o cineasta como Júlio Bressani, que fez um filme que eu analiso no Fantasmático, chamado Beduíno, com Alessandra Negrini, em que ele faz experimentos com 2 atores dentro de um estúdio, em que você, na verdade, tem brincadeiras simulando que você tem outro espaço, em outro tempo, citação de textos literários, experimentos visuais também muito bonitos também, né? Acho que o Bressani é um grande nome do cinema poético no Brasil. Rodrigo, a gente vai para um rápido intervalo agora e na volta vamos falar um pouquinho sobre o livro e de onde veio as ideias, como é que foi esse trabalho. Então, pessoal, não sai daí que a gente já volta. Olá pessoal, estamos de volta e seguimos falando sobre o cinema poético, agora com a obra Fantasmática do Rodrigo Grota, que está aqui com a gente hoje. Rodrigo, queria saber de você como é que foi produzir esse livro. Bom, a escrita começou basicamente em 2016, quando eu iniciei o doutorado em literatura na Universidade Estadual de Londrina, né? Inicialmente, eu ia fazer uma outra pesquisa, assim, eu ia tentar comparar como é que era escrito de roteiro de alguns autores que tanto serviam para teatro, para TV e também para cinema. Queria saber se tinha alguma característica comum e tal, né? Eu estava pensando em analisar talvez a obra do Bergman, que é o diretor sueco, que gostava bastante, ou do Sam Shepard, um autor americano que conheceu também recentemente, que escrevia muito para cinema e para teatro e também literatura. E depois, evoluindo, eu tive uma aula com um professor
que tinha acabado de vir de Portugal, e ele estava dando teoria do poema. E ele falou, a gente estava estudando Fernando Pessoa nessa disciplina, e daí veio uma frase do Fernando Pessoa que me deu um estalo, assim. Ele falou, Fernando Pessoa falava nas suas ideias estéticas. Toda arte é literatura, porque toda arte, no fundo, é a expressão do silêncio. Até, inclusive, as artes visuais. Eu fiquei pensando, nossa, né? O Fernando Pessoa disse isso nos anos 30, toda arte era a expressão do silêncio, sobretudo as artes visuais e tal. E eu comecei a pensar, então, na aplicação dessa ideia para o cinema contemporâneo, somente o cinema do século XXI. Comecei a pensar em alguns filmes que eu poderia analisar. Então, eu escolhi analisar Scaraband, que era o último filme do Bergman, que ele fez em 2003. Um filme chamado Like Someone in Love, do Abbas Kiarostami, que é um cineasta iraniano, faleceu também recentemente. Ele fez esse filme no Japão. Beduíno, do Júlio Bressan, um filme brasileiro de 2016. E o penúltimo filme do Godard, que é O Adeus à Linguagem, de 2014. Para mim, esses 4 filmes traziam essa ideia que eu tinha. O cinema que me interessava mais, nesse começo do século XXI, era um cinema não realista, que estava mais preocupado em investigar a realidade interior das personagens, né? E também a nossa relação com o mundo sensorial a partir de outros pressupostos estéticos, né? E aí comecei a ter uma teoria, assim, que, na verdade, mais importante a ser visto era aquilo que era o não visível. Ou seja, aquela ideia que também que quando você está olhando para uma personagem no filme, existe aquilo que você está vendo a partir da superfície concreta, mas existe também pulsações, sentimentos, pensamentos, muito que está acontecendo dentro da personagem que não é da camada do visível. Mas há como o diretor também expressar isso de maneira indireta. Então eu comecei a avaliar como que isso era possível, né? E a partir da ideia do não visível, daí eu fui criando a ideia do não sonoro, a ideia também das sombras e dos espectros. São os 4 elementos que formam a teoria para o cinema poético do Benedo e que deu o nome de fantasmática. E daí por que fantasmática, né? Eu lembro que eu li uma frase do escritor que dizia o seguinte: toda história de amor, no fundo, é uma história de fantasmas. Eu amei essa frase e comecei a tentar investigar assim, quem são esses fantasmas que povoam a gente, né? E qual que é a natureza do fantasma? Porque se você vê um fantasma, na verdade você está vendo algo que não pode ser visto, né? E eu achei que isso era um ponto de partida muito interessante de pensar as relações disso com o cinema. E já que o cinema é a arte de você ver, né, as coisas, né? Você filmar aquilo que pode ser visto. Então, a partir dessa suposta contradição, comecei a desenvolver essa teoria e daí, ao longo do doutorado, escrevi o livro. Na verdade, eu defini mais ou menos as ideias em 2019, assim, e escrevi para valer no final de 2019, começo de 2020, até que eu defendi a tese em abril de 2020, já na pandemia já. A defesa foi online, né? Daí eu escrevi esse projeto do livro no edital local de Londrina, da Prefeitura de Londrina, e daí foi aprovado. Convidei o pessoal do Grafatório, que é um coletivo gráfico de Londrina muito legal, assim, cheio de talento, fantásticos e tal. Daí o Pablo Blanco fez a parte da designação, do projeto gráfico, e o Felipe Melhado fez a parte de edição do texto. Não mudou muito da minha tese, mas foi legal ter esse olhar externo, assim, de, né, aqui não está muito claro, aqui é melhor enxugar, para poder ser efetivo e tal. Então, mudei umas coisinhas apenas e fiz uma nota introdutória e uma nota final também. Tá? E o livro, ele traz uma estética bem diferente, né? Ele já traz o visual, principalmente para quem gosta do universo do cinema, é muito no visual. E esse livro, ele traz um pouquinho disso já ao longo do livro todo, né? Sim, eu queria que o livro tivesse essa relação sensorial também, de você poder, por exemplo, pegar, assim, ser um material gostoso de folhear, né? O tipo de impressão. O Pablo deu a sugestão também de ser tudo numa cor só, né? Essa cor que é meio roxa, que assim, quase vinho e tal. E eu também queria que fosse um livro meio misterioso, assim, por exemplo. Na capa tá só esse de fantasmática. E da letra K também, que eu gosto muito da letra K. E daí eu não quis botar o subtítulo na capa, né? É como se o público fosse uma livraria e tal, encontrasse o livro, pudesse pensar que fosse uma obra, sei lá, de literatura ficcional, ou qualquer outra coisa, assim, né? Mas ele teria que folhear o livro para poder entender mais ou menos. E tem muitas imagens também dos filmes, né? Que ele finaliza também os capítulos. Eu tentei mapear também as imagens, até para ajudar na compreensão da teoria, e também para dar um respiro visual também, eu acho, né? Para quem está lendo. Eu adoro ler livro com imagens também, né? Então, muitas mágicas está repleto de imagens. Você tem essa vivência prática e agora trouxe um pouco de estudo aqui no livro. E qual que é a importância de outros profissionais também estarem investindo nessa parte teórica e trazendo mais sustentação aí para quem está vindo, para quem está estudando e querendo conhecer mais sobre esse universo do cinema?
Luan, eu sempre digo para os alunos, assim, quando eu vou dar aula de direção, de roteiro, que é natural que no começo os alunos não tenham vontade de ler teoria ou ter necessidade, porque eles ainda não tiveram muita experiência no tempo de set, né? E daí, lógico, quando você está na primeira vez no set, tudo que você quer é experimentar, aprender na câmera, dirigir a cena, fazer o som, fazer a parte prática também é fascinante, né? Depois de um certo tempo no set, quando você começa a criar uma rotina e começa a ver também que muitas coisas se repetem, para você poder ampliar a sua visão e também diversificar seu trabalho, eu acho que daí vem, de uma forma mais natural, a necessidade da teoria. E por que a necessidade da teoria? Porque daí, a partir da teoria, você vai conseguir também fazer uma autocrítica do que você está fazendo e ampliar suas possibilidades criativas, né? Então, no fundo, a teoria não é algo engessado, que vai ser uma coisa também autoritária, dizendo para você faça isso ou faça aquilo, né? Ou isso é certo ou isso é errado. No fundo, dependendo de como você for ler uma teoria, você pode daí se contaminar de uma energia positiva para poder criar coisas diferentes, né? Ficar estimulado a tentar coisas novas, experimentar novas possibilidades de filmar. Então, eu acho assim que é importante no Brasil a gente ter cada vez mais aulas teóricas, né? Porque a nossa realidade de fazer cinema aqui em Londrina, que é uma cidade do interior, por exemplo, do Paraná, do eixo de São Paulo, ou até no Brasil também, que é uma indústria também que tem uma importância internacional, mas não é das 5 principais indústrias audiovisuais do mundo. Então, a cada vez mais a gente tem que pensar também assim, a gente está fazendo cinema, e que cinema a gente está fazendo, né? Para que público e tal, como que é o nosso função aqui no Brasil, né? Que é um país que vive muitas contradições, né? Ao mesmo tempo, a gente está entre as principais economias do mundo, mas também é um país que é muito desigual socialmente e tal. Então é legal ponderar tudo isso, né? E a gente não tem ainda, Luan, muito curso de formação de pessoas que querem fazer cinema. Então é importante também nas aulas teóricas também, que possam ajudar também, né? Pessoas que tiverem estudo de cinema, às vezes por conta própria, fora da universidade, ou até quando na universidade também, tem material teórico e suporte para estimular também essas ideias também, né? Uma coisa assim que eu vejo que hoje em dia os jovens, eles querem inovar muito, mas esquece que para inovar, primeiro você tem que conhecer a base bem feita, né? Você tem que saber as referências teóricas. É bom você ter aquela sustentação, né? Uma base bem firme para daí você poder usar a criatividade e abusar. Com certeza. Eu lembro que o meu primeiro set foi aos 16 anos, né? Uma câmera VHS, fazendo um filme com os amigos e tal. E nesse período até aos 20 e poucos anos eu achava assim, não, a gente tem que fazer um monte de coisa aqui, quer ser nova e tal. Você acha que tudo que você está fazendo é original, nunca ninguém fez e tal. Depois, com o tempo, você vai conhecendo mais filmes, estudando mais história do cinema e vendo que boa parte das ideias que você teve ali no primeiro momento, outras pessoas já tiveram também, em outros contextos também. E isso não é ruim também, né? Mas você começa a ficar talvez mais humilde, consciente também, que existe toda uma tradição, né, atrás de você, de pessoas que tiveram muitas ideias muito legais. E, no fundo, é legal você dialogar com essa tradição também para encontrar o seu próprio cinema. Porque o seu próprio cinema vai ser uma consequência daquilo que você é nesse momento também, do nosso tempo presente, né? Mas também em diálogo com o passado também, né? Do que já fizeram. Daí sim você vai conseguir realmente, acho que saber exatamente que tipo de filme que você quer fazer, quem você é quando você conhece o passado e entende melhor o presente. Por isso que eu acho que é importante também sempre ter um estudo, mesmo que você seja alguém mais da prática. Rodrigo, hoje a gente está falando do livro. Para quem está em casa, ficou curioso, quer conhecer o conteúdo, quer ler o livro, como é que faz? Já está disponível? Onde consegue encontrar? O livro foi lançado inicialmente em julho desse ano, aqui em Londrina, no evento no Sesc, né? Daí em agosto houve um segundo lançamento em São Paulo, no Festival Internacional de Curtas-Metragens. Eu fui lá apresentar o curta-metragem Blackout, né? Que você tinha visto o Blackout e tal. Fui lá apresentar o Blackout e também lancei o Fantasmática. Desde então eu não fiz mais lançamentos presenciais, né? Teve uma participação online em um evento de Minas Gerais e tal. E eu queria muito lançar em Maringá também, mas aí eu já tinha dado aula já esse ano aí já também. Mas, por enquanto, dá para adquirir o livro no meu site, que é rodrigogrota.com, né? Lá tem uma aba do Fantasmática, tem detalhes do livro e tal, e como faz para adquirir. E para quem estiver em Londrina, presencialmente, eu vou comprar na Livraria Olga, que é uma livraria de rua, que eu fiz recentemente em Londrina. Eu deixei alguns exemplares por lá. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Então já fica o convite aí para o pessoal poder adquirir o livro, que vai ser uma leitura sensacional, né? Obrigado, Ana. Fico feliz novamente com esse convite, né? E é isso, eu acho que cada vez mais o cinema brasileiro está conseguindo chegar ao seu público, não só pelos filmes, mas também por livros também.
Muito obrigado. E olha só, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem eu volto com mais novidade no mundo dos cinemas, músicas e games. Até lá!